Agora tá, tudo ok agora. Vamos lá, Gênesis 3. Acharam aí, amados? A gente precisa tomar cuidado com esse inimigo que ele está aí atuando. E eu vou falar sobre o engano e a mentira dele nessa noite, para que a gente abra nossos olhos e fique atento. Porque, tô com Deus, amém. Amém que você está com Deus e eu também, nós. Mas não pense que o fato de você estar com Deus, que o seu inimigo está parado, não, porque ele não está. Tem gente que fica pensando que só está com Deus, né? Tô com Deus. Você está com Deus, mas o seu inimigo, a Bíblia diz que ele é astuto. Nós não estamos aqui exaltando a diabo, exaltando a demônio. Não é isso. Agora a igreja de Cristo, ela tem que ser preparada. A palavra de Deus diz o quê? Diz que nós temos que estarmos com o quê? Com as armas de Deus, para resistirmos ao nosso inimigo, para estarmos atuando contra as ciladas dele. Amém, gente? Então vamos lá, acharam aí? Diz assim no versículo 1 em diante, diz assim: Deus, para vocês todos sabem, não é? Todos sabem, todos estão cansados de saber isso, mas a gente não pode deixar de falar. Todos sabem que Deus, não é, tinha dado uma ordem lá no Jardim do Éden para Adão, inicialmente, né? É por isso que quando Jesus fala sobre essa questão da queda, se você pegar ali para quando Jesus fala, pode olhar que Jesus menciona mais o nome de Adão do que até de Eva. Sabe por quê? Jesus coloca mais ele, porque foi ele que recebeu a ordem. Porque na verdade não foi Eva que recebeu a ordem. Que, se você pegar o texto, você vai ver que Deus deu a ordem para quem? Para Adão. Só que o diabo foi astuto. O diabo fez o quê? Ao invés dele ir para cima do homem, ao invés de ele ir para cima de Adão, ele fez o quê? Ele foi para cima da mulher, não é? Então lá ele fez o quê? Porque ele viu que não foi quem que ouviu da boca de Deus? Eva. Então havia o que ali? Uma probabilidade muito grande, como você vai ver aqui, dele distorcer. Porque Eva é tipo aquela coisa: alguém vem e lhe fala uma coisa, não é? Alguém vem e fala alguma coisa, você passa para outra pessoa, né? Aí alguém que ouviu ali já vai lá falar, para querer distorcer, já vai na outra pessoa. Não vai vir até você, porque sabe que você sabe a realidade do fato. Foi o que o diabo fez. O diabo usou de artimanha, que é o que ele faz. Ele não, se eu for para Adão, Adão ouviu da boca de quem? Do próprio Deus. Então Adão tem a certeza que não é para o quê? Para comer, porque Deus falou isso a ele. Eu tenho que ir para Eva, porque não foi Eva que ouviu. Eva ouviu já da boca de quê? Tipo assim, de terceiro, né? Ouviu da boca de Adão, não foi da boca de Deus. Mas Adão não, Adão ouviu da boca de Deus. E é aquela coisa, quando você recebe uma ordem de alguém, não é? Então você ali fica firme. Aí se porventura você recebeu uma ordem de alguém, vamos dar um exemplo para você entender isso aqui. Você recebeu uma ordem de alguém, aí você vai largar, você trabalha, você vai largar seu plantão, não é? A tal hora eu vou largar meu plantão. Aí você vai passar aquilo que alguém lhe disse para outra pessoa que vai pegar no seu lugar. Aí o espertalhão que está por lá, né? De repente, eu estou só aqui exemplificando, pode vir e querer vir dizer o que a pessoa: mas será que foi assim mesmo que falaram a Pedro? Né? Vai lançar o que na pessoa? Uma dúvida. Que a pessoa vai dizer: realmente Pedro pode ter o quê? Aumentado. Pedro pode não ter o quê? Entendido o quê? Corretamente. Foi o que o diabo fez, para você entender. Foi o que ele fez. Então vamos lá. Então ele diz assim, ó, no versículo 3, ele diz: mas, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, amados, é o diabo, Satanás. Por quê? Porque ele usou o animal chamado serpente, né, que é a cobra, para poder enganá-lo, ludibriar, no caso, Eva. Amém? Então diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a quem? A mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore de quê? Do jardim. Olha a interrogação aí. Então o próprio diabo está fazendo o que aqui para Eva? Uma pergunta. Olha que bicho maquiavélico. Olha que bicho satânico mesmo, diabólico, maldito e maligno mesmo. Ele está nos ouvindo. Ele é maligno mesmo. Se você brincar, ele te engana. Você tem que tomar cuidado. Você tem que ser de Deus para o diabo não te enganar. O diabo tem enganado tanta gente das igrejas, ou não é? Quantas pessoas sabem que
A Bíblia está dizendo aquilo ali, ó. Ela está lendo aquilo ali, mas o diabo está o quê? Distorcendo na cara de pau ali. E ela está entendendo da forma diferente do que a Bíblia está dizendo. Então, ele vai e faz essa pergunta para Eva, para trazer o que para Eva, gente? Uma dúvida. Foi assim mesmo, será? Ô, Eva, você não estava nem lá. Tipo assim, amados. Tipo assim, você não estava nem lá na hora que Deus o quê? Fala, você não era nem criada ainda. Você nem existia. Quando Deus falou isso aí para Adão, para o homem. Como é que você está afirmando uma coisa, ô Eva, que você, tipo assim, tá dando para você entender? Eu estou aqui articulando para você entender como o diabo ele é enganador e pode usar artifícios conosco também, usando até pessoas. Quando ele não vem, você vê que ele está tendo no mundo, quando o diabo não vai, manda o seu secretário, é a realidade mesmo. Às vezes ele não vai e usa alguém. Ele não vai e usa alguém. Aí está você lá pensando que é a pessoa que está falando com você. Mentira. Está ele ali por detrás. Olhe lá, olhe Jesus vigiando. Olhe Jesus vigiando. Quando Pedro falou o quê? Não te faças isso, mestre. Foi Pedro que estava falando isso, não te faças isso, mestre? Foi quem? Foi o diabo. Então a mesma coisa somos nós. Será que é assim mesmo, pastor Wellington? Será que é assim mesmo, irmã Graça? Tem que tomar cuidado. É assim porque foi Deus que disse que é assim, é assim. Amém, pessoal? É assim, porque foi Deus que disse. Se você vacilar, sabe o que vai acontecer? Você vai naquela conversa fiada e daqui a pouco você sabe como? Duvidando também, como Eva duvidou. Porque o diabo ele gosta disso. O diabo ele gosta de plantar a semente da dúvida. Porque a semente da dúvida é pecado. Tudo que você faz com dúvida é pecado. Então a dele é plantar a semente do pecado, da dúvida ali. Porque você duvidando, você já vai ficar... Será que é isso mesmo? Ele gosta... O diabo gosta muito da preposição. Preposição é se. Ele gosta muito disso. Será que é isso? Se for assim. Ele gosta disso. Ele gosta da dúvida. E dúvida não vem de Deus. Porque Deus diz que a pessoa que tem fé, a pessoa que acredita nele, ela não tem que duvidar de nada. Porque o que duvida é como a onda do mar. Não pense esse que vai receber de Deus o quê? Alguma coisa. Então o diabo sabe que a dúvida leva a pessoa a não receber nada de quem? De Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Ele levou a humanidade para o buraco. Não recebeu o que tinha que receber. Depois que Deus, com a misericórdia dele, foi rever tudo de novo, através de Jesus Cristo. Porque quando o diabo vai ali no deserto, e ele diz para Jesus: olha, tudo isso te darei, porque a mim me foi entregue. Não é que Deus deu nada a ele, ou entregou nada a ele. Foi quem que entregou? Adão e Eva. Adão e Eva que entregou tudo a ele. Ou seja, Deus pega Adão, ó, dá o nome aí aos animais, você vai dominar tudo, tudo é com vocês agora. Mas Adão simplesmente desobedece a Deus junto com Eva, entrega tudo ao diabo. Por isso que o diabo, com aquela ousadia lá na tentação no deserto com Jesus, diz: não, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo, porque tudo me foi entregue. E foi entregue de mão beijada, né? Por uma obra de engano dele. Já viu como é que alguém pode entregar tudo ao diabo por causa de quê? De um momento de dúvida? E ele é assim, é sagaz. Então a palavra diz aí, vamos lá, no versículo 2: respondeu-lhe. Olha o que a mulher respondeu para ele. Versículo 2: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem o quê? Nem tocareis nele. Então você vê que o diabo já vê que Eva já tinha dúvida, já não estava falando da forma correta, porque em nenhum momento saiu da boca de Deus falar tocareis. A única coisa que Deus disse a Adão foi o quê? Dele não comereis. Então por aí o diabo já vê que Eva já estava o quê? Eva não tinha certeza mais de nada. Porque Deus não falou essa. Se você pegar o texto bíblico, você vai ver que Deus em nenhum momento diz não tocareis. Deus diz o que para ele? Desse fruto você o quê? Não comereis. Eva aí acrescenta não tocareis. Aí o diabo já diz: vai dar para realmente
fazer ela pecar. Ela está toda desnorteada, toda em dúvida. E o diabo trabalha assim, com a fragilidade de alguém. E a pessoa tem que estar forte em Deus por isso, né? Contra as astutas ciladas de Satanás. Por isso que a igreja tem que pregar sim contra ele. Ninguém está aqui exaltando o diabo, ninguém está aqui exaltando o demônio. A gente está aqui para desmascará-lo. A gente está aqui para se fortalecer contra as artimanhas dele. Amém, gente? Ninguém aqui tem medo do diabo, não. Nós temos Deus. A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. O que está no mundo é Satanás. Amém? Quem está conosco é o Deus vivo todo-poderoso. Certo? A Bíblia diz: filhinhos, vocês já têm vencido o maligno. E é a nossa fé em Deus, a nossa crença nele. Então diz aí, amados, no versículo 4. Não, deixa eu ler esse versículo 3 para concluir. Mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Eva falando para Satanás: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Olha, o diabo vai pegar ela nessa situação de morrais. Por isso você tem que entender as coisas de Deus. Quando a gente fala da Santa Ceia, né? No dia da ceia, a gente fala que, a gente lê ali que a Bíblia diz o quê? Olha, tem que tomar cuidado para que a pessoa, por isso que no meio de vocês há o quê? Muitos mortos, né? Muitos doentes. Aí a pessoa muitas das vezes, se não for espiritual, pensa que Deus está falando de uma morte, o que ele vai morrer, que vai botar ele no caixão, vai levar. Não, Deus está falando de alguém, está dentro da igreja, mas o quê? Morto espiritualmente, pecando e vindo, o quê? Participando da ceia, fazendo tudo que não presta. O que Deus está falando aqui? Não coma, porque se você e seu marido comer, ou Adão, se você comer, você vai o quê? Morrer. Mas o morrer ali, Deus não está falando de eles dois, quando comessem, iriam cair duro aonde? No chão morto. Não. Deus está falando ali deles morrerem e saírem da presença de Deus, morrerem espiritualmente, perder a comunhão com quem? Com Deus. Aí o diabo astuto, né? Leva a coisa, sabe para que campo? Para o campo físico. Ele sabe como fazer isso com gente que não vigia. Ele leva para o campo físico. Olha o que ele vai dizer para Eva. Vamos lá. No versículo 4. Então a serpente disse à mulher. Olha o que o diabo, Satanás, usando a serpente, vai dizer para Eva. É certo que não morrereis. Então, o que é que o diabo está levando aqui? Você tem que ler a palavra de forma, meu amado, pelo Espírito. O diabo vai levar isso aqui para o lado do campo físico. Como? Deus não falou de morte o que aqui? Física, se eles comessem. Deus falou aqui de morte espiritual. Deus falou aqui da humanidade o quê? Se afastar dele. Deus falou de uma separação do homem para com Deus. Só que o diabo levou para o campo físico para quê? Para Eva comer. E na hora ali ela olhar o quê? Para o corpo dela e dizer: para eu comer, não o quê? E não aconteceu nada. Aconteceu sim, né? A morte espiritual veio. O homem, a Bíblia diz que toda a humanidade pecou por causa disso que eles dois o quê? Fizeram. A humanidade está morta, certo? Afastada de Deus. O Senhor Jesus Cristo é que traz você novamente para o centro da vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo é que nos traz de volta, faz a gente retornar para a presença de Deus novamente. Mas enquanto estão na natureza adâmica, enquanto estão na natureza da morte, não tem, por isso que não tem como ser salvo. Por isso quando a gente fala, muitos dizem assim: ah, só os crentes que vão ser salvos, só vocês cristãos que vão para o céu. Não é que é só a gente, é que a humanidade está morta devido ao pecado, à desobediência do Senhor Adão e Eva. E a humanidade precisa reconhecer que o escape para ela é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro meio, não tem outra saída. Só quem pode tirar a gente dessa morte é só o Senhor Jesus Cristo, não tem outro. Amém, amados? Então diz aí, vamos lá. Ele dizendo ainda aí no versículo 5. Porque Deus sabe, olha o que ele falou para Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos,
E como Deus, sereis conhecedores do bem e de quê? E do mal. Então o inimigo reveste. Ele investe tudo. Ele diz, não, Eva, não é bem assim não. Você não vai morrer coisa nenhuma. Como aí que você vai ver? Você vai ser como Deus. Os seus olhos vão abrir. Você, Eva, vai passar. Ele colocou, olha só como o diabo é astuto. Ele colocou uma grandeza no ser humano. Ele fez Eva enxergar que ela seria uma pessoa o quê? Melhor. Uma pessoa igual a quem? A Deus. Olha como ele disse, e como Deus. Exatamente. Ele pegou aquilo que ele queria ser no céu, né? Que ele queria ser igual a Deus. E aí ele faz, Eva, você não vai morrer coisa nenhuma. Pelo contrário, você vai ser como Deus. Isso é terrível. Ele continua atuando dessa forma, né? Agora, quem que cai nisso, nessas armadilhas do diabo? Quem não está vigiando. Quem não está vigiando. É igual hoje, o povo fica aí vacilando. O único que eu vi prometer riqueza para alguém aqui na terra, riqueza sem fazer nada, sem fazer nenhum esforço, o único que eu vi fazendo isso foi só Satanás. Oferecendo a quem? A Jesus, lá no deserto. Jesus estava trabalhando em que ali para ter riqueza? Me mostra ali. A Bíblia diz que ele estava fazendo o que ali? Jejuando 40 dias e 40 noites. E aí? Por que ele queria dar riqueza a Jesus? Qual o motivo disso? Armadilha, né? Rasteira. Entendeu, amados? Tudo dele é assim, é com armadilha, é com rasteira. Se a pessoa não tiver vigiando, a pessoa cai na armadilha, porque tudo dele é parecendo que é benefício. Mas na verdade, o golpe está ali armado. E a pessoa não está enxergando, porque ela própria, muitas das vezes, já está com aquele desejo, certo? E aí o diabo só faz, na verdade, potencializar. Só que com Jesus ele se deu mal. Porque Jesus estava atento. Ele armou lá para Ananias e Safira. Os dois o quê? Caíram. E assim vai. Quantos têm caído com as armadilhas dele? Precisa o diabo se apresentar aqui e dizer, é eu que estou derrubando fulano? Não, ele está. Agora ele está o quê? Na parte espiritual. E fulano não está enxergando porque não está vigiando. Aí diz, vamos lá, versículo 6. Vendo, tá vendo aí? Depois que o diabo falou com ela, ó como ela enxergou as coisas agora. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ou seja, o diabo levou ela o quê? A sentir aquele desejo. Olha isso aí que a serpente está falando, é verdade. Aí criou-se o quê? Desejo. Ou seja, aquilo que Adão disse a ela da parte de Deus já não tinha mais o quê? Valor algum. É a mesma coisa quando você recebe uma palavra de Deus aonde? Na igreja, né? E o inimigo, sei lá, de alguma forma, ou pela internet, né? Ou no trabalho, usa alguém de alguma forma. Aquilo que Deus preparou seu coração, às vezes sai tudo por causa de uma palavra que alguém vem até você lhe dizer, e você já esquece daquilo que Deus te disse, e é aquilo que seria a sua bênção. O que seria a bênção de Adão e Eva? Se eles permanecessem o quê? Sem comer daquele fruto. Mas eles preferiram ir na voz de quem? Do diabo. E muitas das vezes a sua bênção que você recebeu veio da palavra de Deus, mas o inimigo também está aqui o quê? Ouvindo. O inimigo viu que você se encheu de quê? De fé. O inimigo viu que aquilo que Deus trouxe foi em direção ao seu coração. Ele pode pegar e usar alguém, porque ele está ouvindo. É isso que você precisa, nós precisamos entender. Amados, o mundo espiritual está de olho em nós. O mundo espiritual está vendo eu pregando aqui. O mundo espiritual sabe quem está levando a coisa de Deus a sério ou não. Seja o mundo espiritual da maldade, ou seja o mundo espiritual da parte de Deus. Todos os dois, certo? Todos os dois exércitos estão vendo quem é quem. Então na hora que você recebe a palavra, assim como Adão recebeu a palavra de Deus, não coma desse fruto, o diabo estava lá ouvindo isso ou não? Estava lá, ele estava no jardim do Éden também. Ele viu na hora que Deus falou com Adão.
Então por isso que ele foi para cima de Eva. Ele não, Adão foi quem recebeu a mensagem direta de Deus. Eu vou para cima de Eva, porque Eva já recebeu de quem? De Adão. Então é mais fácil eu manipular e dizer, foi bem assim, ó Eva. E cuidado você. Será que isso que o pastor está falando é verdade mesmo? Será que é assim? Será que é isso mesmo? Cuidado, e o pastor é homem. Por que o diabo botou na mente de muita gente agora? Há muitos anos ele já botou. A Bíblia foi escrita por quem? Por homens. Olha a armadilha dele aí. Olha a armadilha dele. Ah, você fica crendo na Bíblia. A Bíblia foi escrita pelo padre. Tudo isso para descredibilizar o quê? A palavra de Deus. Cuidado. Cuidado, meu amado. Amado, creia na Bíblia e pronto, e acabou. Nada para ninguém. Se a palavra já diz que vai te levar para o céu, creia, apareça o inferno que aparecer aí. Não tem, é paraíso na terra. Vá para o paraíso você só. Eu vou para o céu, porque Jesus disse que vai me levar para lá. Dê o que der. Creia na palavra. O diabo está aí para isso, para mudar tudo, para fazer você se perder, se você vacilar, se você não ficar firme naquilo que vem da boca de quem? De Deus. Eva se deu mal por isso. Ela não ficou naquilo que veio da boca de quem? De Deus. O que veio da boca de Deus foi o quê? Não coma desse fruto. Você tem todos os frutos aí para comer, mas desse não coma. Veio da boca de Deus essa palavra. Ela não quis saber. Ela foi atrás do diabo. E o diabo tem feito isso. Ah, a Bíblia foi escrita por homens. Pode ter sido. Porque foi. Porque Deus é espírito e tinha que usar o homem para escrever. Porém, a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Por exemplo, eu estou pregando aqui agora, eu sou homem. A voz é minha, o corpo sou eu, mas a palavra não é minha, é de Deus. Então você tem que crer na palavra. Amém? Vamos lá. Aí diz o versículo 6 ainda: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Como é que Eva soube que a árvore era boa para dar entendimento? Porque a própria serpente, o quê? Que falou a ela, ó, essa árvore aí vai fazer você ser como quem? Como Deus, hein? Você vai conhecer o bem e o mal. Ou seja, a árvore boa para dar conhecimento. Porque ele disse que ela ia passar a conhecer o quê? O bem e o mal. Olha como encheu o coração dela. E é assim que ele faz, hein? Cuidado, hein? Você recebeu a palavra? Fique firme. Ah, pastor, mas meu vizinho ali é de uma igreja que não sei o que. Problema dele. Ele está crendo de uma forma fora da Bíblia. Não vá, fique na palavra. Que ele pode ser um instrumento do diabo para 20. A serpente foi um instrumento do diabo para derrubar Eva. Seu vizinho pode ser um instrumento do diabo para 20 derrubar da fé, para 20 derrubar da verdadeira palavra de Deus. Você tem que tomar cuidado. Você tem que vigiar. O diabo está ouvindo aqui que você está recebendo essa palavra, e ele não vai hesitar em fazê-la sair do seu coração, a tirar da sua mente, a fazer você esquecer que ele é realmente sagaz para poder te neutralizar na fé cristã. Você tem que tomar cuidado. Amém? E aí ele diz aí, continua dizendo aí, depois que ela viu que era desejável para dar entendimento, o que é que aconteceu? Ela tomou do fruto. E o que é que ela fez? Comeu. Aí depois que ela comeu, ela faz o quê? E deu também a quem? Ao marido. E o marido fez o quê? Rejeitou, foi? O que é que ele fez? Comeu. Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo aí, gente? Cuidado hoje, hein? Cuidado hoje. Eu amo a minha esposa, você ama a sua esposa, você ama seu marido, você ama seu esposo. Mas se porventura ele vai fazer algo, ou ela vai fazer algo que porventura vai afastá-la de Deus, você tem que aconselhar. Você tem que chamar, ó, não faça isso, porque você sabe o que é que a palavra diz. Ah, mas eu vou fazer. Mas se você fizer, você vai fazer só. Eu não. Ah, pastor, mas aí minha mulher depois, como é que vai ficar? Eu, na hora de eu namorar, na hora minha mulher vai ficar revoltada porque eu não vou fazer. Deixa, meu amado. Namoro vai passar. Sua salvação está acima de qualquer namoro e qualquer coisa. Amém? Sua vida eterna está acima de beijo, está acima de tudo. Amém? Sua vida eterna com Deus está acima de qualquer prazer físico que não vai com você para o céu. Lembre-se,
Que a palavra de Deus diz que no céu não tem mais esse negócio de namoro, casal. Lá é como os anjos. Então se alguém não quer ficar na palavra, que fique só, já que não quer ouvir o que você está falando. Mas você não, ó, eu vou ficar firme, é com você. A palavra está dizendo isso aqui, ó. Você quer ficar? É com você. Agora eu não, eu vou permanecer. A posição de Adão teria que ser essa, ó. Mas Deus me disse que não é para eu comer. Você já comeu ou foi Eva? É com você, você morreu só. Então, esse é o posicionamento de quê? De Deus, amados. Uma só carne, amém. Agora também não é uma só carne para ir para o inferno junto, não. Quem quer ir para o inferno, vai o quê? Só. Amém? É desse jeito aí. É duro, mas é a realidade. Amém, gente? Se Deus não vai aliviar, Ele diz que se tiverem dois numa cama, um será levado e o outro será o quê? Deixado. Deus não vai aliviar, eu que vou aliviar para eu me dar mal também. Não, não. O próprio Deus diz, ó, se um tiver bem e o outro tiver o quê? Mal. Um vai ir, o outro vai o quê? Ficar. Se Deus não vai aliviar, é eu que vou aliviar para eu não ir sozinho com para meu benzinho não ir sozinho para o inferno? Não, meu benzinho quer ir para o céu, tem que ir junto, nós dois. Mas ir para o inferno, pastor, não vai dois, não, vai só. Amém, pessoal? Vamos lá. E aí diz, no versículo 7. Aliás, eu vou até o 6 mesmo, eu vou ler de novo aí. Até o 7 mesmo. Aí diz, depois que eles comeram: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Você vê como o diabo quer maldade na vida das pessoas. Enquanto eles não abriram os olhos, enquanto eles não comeram, eles não viram que estavam o quê? Nus. Eles não tinham o quê, gente? Maldade. Você vê como são as coisas, né? O diabo sempre faz as coisas para entrar o quê no coração do homem? A maldade. Às vezes você está na fé, você está puro ali recebendo a palavra, essa coisa toda. Muitas das vezes o diabo, para poder te paralisar, envia alguém para a igreja, enviado dele, para chegar ali e ficar no seu ouvido só o quê? Tentando lhe desviar, tentando lhe ludibriar, tentando lhe dizer: não, mas não é assim não, o pastor está pregando assim, mas não é bem assim não. E você está vendo que está sendo pregado o quê? A palavra. Mas ele faz de tudo para tentar desvirtuar você. Tem que tomar cuidado.